Hoje a gente vai começar com esse tema, categoria de médiuns, e vamos ver aqui a introdução do comentário de Emmanuel ao Evangelho de João, capítulo 5, versículo 40. Quantos procuram a sublimação da individualidade precisam, não apague não que fica ruim. Fica ruim a imagem. Quantos procuram a sublimação da individualidade precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. Clamam por luz divina, entretanto, receiam abandonar as sombras, suspiram pela melhoria das condições em que se agitam, todavia detestam a própria renovação. Esse comentário que Emmanuel faz, ele tem um interesse todo especial porque as mensagens são a princípio destinadas para nós espíritas. Então Emmanuel aqui está fazendo considerações que normalmente ocorrem com qualquer um de nós e com muitos espíritas. E vamos ver o que é que ele aqui diz. Quantos procuram a sublimação da individualidade, precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. Ele está dizendo assim, é de que só há um caminho para que qualquer um de nós se melhore espiritualmente, é tendo vontade de querer se melhorar. É que essa melhora não vem de fora para dentro, é de que quer seja nessa encarnação, seja quando for, a melhora tem que começar a partir da nossa vontade. E de que é exatamente nesse fator que muitos se percebem impedimentos e dificuldades, porque na verdade não trabalham a vontade para resolver as questões. E aí ele continua dizendo, clamam por luz divina. Assim, pedem amparo, assistência espiritual e iluminação. Entretanto, receiam abandonar as sombras. É um conflito que, inclusive, Paulo já falava sobre o conflito nas suas cartas, entre a vontade e o querer fazer o bem, e muitas vezes se perceber fazendo mal. Isso, claro, antes de Paulo ter trabalhado suficientemente a sua renovação. Mas o que ele assinalava lá é algo que acompanha a criatura humana, devido ao passado de erros, aonde muitas vezes a dificuldade é a gente ter uma vontade firme para realizar o melhoramento espiritual e íntimo que a gente sabe que precisa fazer. O conflito vem de dentro de nós mesmos. E só será resolvido se nos decidirmos a ter vontade de se melhorar. Suspiram pela melhoria das condições em que se agitam, todavia detestam a própria renovação. E aqui eu volto a enfocar esse aspecto que nós estávamos comentando no começo, é de que isso é para os espíritas. É porque tem muito espírita que diz que quer muito se melhorar, suspira por se melhorar. No entanto, detesta a própria renovação. Ou seja, na verdade, de fato, não quer renovar-se. Quer algo de uma forma tão superficial que, face os desacertos que traz do passado, não consegue avançar. A gente só consegue estabelecer avanços e conquistas espirituais bem definidas se de fato quiser e tiver vontade. Senão não conseguirá. É isso que Emmanuel quer deixar bem claro para todos nós.
é de que esse trabalho todo, de maneira nenhuma, será forçado pela espiritualidade. A gente que precisa ter, a partir da consciência da melhoria, a vontade e o esforço para se melhorar. É isso que querem dizer a nós. E assim, era essa introdução aqui do capítulo 5, versículo 40 do Evangelho de João. Vamos ver aqui o primeiro slide da noite de hoje. Essas categorias de médios que aqui são assinaladas serão aquelas comuns a todas as mediunidades. E está estabelecido no capítulo 16, no item 188 do Livro dos Médiuns, e que é trabalhado no livro Reuniões Mediúnicas, que nós estamos com ele aqui às mãos. Então vamos ver aqui as observações em cima dessas espécies comuns a todos os gêneros de mediunidade. Então aqui o que nós iremos ver hoje se aplica para todos os gêneros. Então o primeiro deles, médios sensitivos. Boa noite. Médios sensitivos é comum a todos os gêneros de mediunidade, porque diz respeito à sensibilidade ao mundo espiritual e que quer seja médio escrevente, audiente, de psicofonia, de qualquer tipo, ele vai ter a questão da sensibilidade de uma forma generalizada. E aqui diz o seguinte: pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma impressão geral ou local, vaga ou material. A maioria dessas pessoas distingue os espíritos bons dos maus pela natureza da impressão. Então, vejamos bem, essa característica de sensibilidade é comum a todos os gêneros. E como aqui é enfocado de que é uma impressão que pode ser geral, em termos de que a pessoa sente a presença do espírito ou dos espíritos, sem localizar exatamente se seria pela audiência, se seria pela vidência. Não, a pessoa sente que está sob uma presença espiritual. E depois o que é dito? A maioria dessas pessoas distingue os espíritos bons dos maus pela natureza da impressão. Então, se a impressão é agradável, se é aquela impressão que vem como se fosse de uma brisa suave e que faz e traz uma sensação boa, essa mediunidade sensitiva está evidenciando a presença de um espírito bom. Já dos espíritos doentes, desequilibrados ou inamistosos, a impressão sempre é de alguma forma desagradável, desde um certo calor incômodo, desde até mesmo algum tipo de arrepio, mas que não é causador de uma boa sensação. Então, essa forma de distinção, ela se aprofunda em nós à medida que nós gastamos mais tempo no estudo, no contato com a realidade espiritual, na vivência da prática no centro espírita, em variados setores. Aquilo que nos conecta com a realidade do mundo espiritual amplia a nossa sensibilidade mediúnica. Então, quanto mais afinidade, convicção sobre a realidade do mundo espiritual, mais sensível a essa realidade nós vamos nos tornando. Assim como o inverso também ocorre. As pessoas que dirigem toda a atenção e seu tempo
exclusivamente às coisas materiais, elas não deixam de ter influência e presença de espíritos desencarnados, mas elas têm muito maior dificuldade em distinguir se o pensamento é dela, se é de um espírito, se aquela sensação é do corpo dela ou é proveniente de uma presença espiritual, porque as suas faculdades exclusivamente direcionadas às coisas materiais é como se ela se tornasse pesada. Então, a percepção sempre é mais difícil. Mas, continuando ainda dentro desse tipo de mediunidade. No livro dos médiuns, Kardec informa, e eu volto a lembrar no item 188, que todos somos médiuns, referindo-se ao fato de que sentimos em maior ou menor grau a influência dos espíritos, devido ao materialismo que graça na sociedade. A maioria das pessoas nada percebe. Elas são influenciadas, mas não se dão conta da influência. Isso também está na página 103 do livro Reuniões Mediúnicas. Então, quanto maior essa influência do materialismo nas pessoas, mais elas se tornam cegas a perceber a interação com a realidade espiritual, mas não deixa de receber a influência dos espíritos. Muitas vezes sentimos os espíritos por uma impressão vaga, um arrepio, uma sensação de mal-estar, uma leve tontura. Se os espíritos que se aproximam são bons, a sensação será sempre muito agradável. Mas se ainda se comprazem no mal, será desagradável. É claro que a predominância dos espíritos doentes infelizes ao redor da Terra é muito maior do que a dos espíritos bons. Isso faz com que, sobretudo as pessoas que têm mediunidade ostensiva, elas tenham a necessidade de exercer ao máximo o direcionamento para estudos, para leituras, para estar com o pensamento vigilante e direcionado a boas criações mentais, porque a todo momento a possibilidade de uma influência espiritual negativa é muito maior do que uma positiva. E por outro lado, nós sabemos que os espíritos benfeitores, eles sempre estão prontos a nos ajudar, desde que nós os convidemos, os evoquemos através do pensamento direcionado para o bem. Se o pensamento nosso não estiver constantemente na direção do bem, a gente se abre às influências nefastas. E as influências dos espíritos inferiores não pedem permissão para atuar. Atuam de rodão, no empurrão. Vejam como... Aí a gente tem uma ideia de como a situação nossa é delicada. A predominância é de espíritos inferiores. Os inferiores, para querer nos influenciar, não há regras, a não ser que a gente se imponha. Se a gente não estiver se impondo através de pensamentos e vibrações elevadas, os inferiores não querem saber de nada. Já os espíritos superiores e benfeitores só irão nos influenciar se forem chamados. Como é que fica a situação? E principalmente para o médium ostensivo. Complicada, né? Porque os maus que predominam não respeitam regras de livre-arbítrio nem de vontade do médium. Aqueles que estão em menor quantidade estão prontos a ajudar, mas desde que chamados.
Por isso a recomendação de Jesus sobre orar e vigiar, como uma metodologia prática a todo momento indispensável, sobretudo no mundo de provas e expiações como nós estamos. Mas, fora isso, nós aqui já adquirimos o conhecimento de, pelo menos, ao percebermos uma sensação diferente, saber distingui-la e, claro, usar os recursos ideais a respeito delas. Então, a gente, quando menos se pensa, saiu do clima espiritual elevado e está se sentindo desassossegado, irritado, com abertura para emoções conflituosas. É um sinal de alerta, que já está nos dizendo, opa, bora usar o livre-arbítrio e elevar a vontade, ou pela prece, ou pela sintonia com uma mensagem, uma página espírita, que faça a gente se conectar com valores elevados. É essa a recomendação que aqui a gente já vai trabalhando com a informação que o estudo nos traz. Como não tem conhecimento da realidade espiritual, por desprezo às abundantes informações que existem sobre essa realidade, a maioria das pessoas relaciona as impressões mediúnicas a fatos materiais, a processos puramente físicos, que as fazem agir como seres robotizados, sem consciência daquilo que lhes acontece. É assim que a maioria das pessoas vivem, aquelas que estão envolvidas puramente na realidade material da vida. E isso quer dizer o quê? Que essa grande maioria vive em situações embaraçosas, complicadas. Não é à toa que o grande contingente de pessoas, independente de profissão, de trabalho, de relacionamento familiar, de vida conjugal, vivem em altos e baixos, em níveis de infelicidade constante. Porque direcionando toda a atenção só para a realidade da vida material, se passa o seguinte: ninguém tem um emprego que gosta. Ninguém vai achar que o salário que recebe é bom. Sempre vai ter um melhor. E sempre vai ter um emprego melhor. E ninguém se sente satisfeito nos relacionamentos afetivos que tem. Sempre pensa, depois de algum tempo, que poderia ter um melhor. Porque a constância é da insatisfação. Voltando exclusivamente a atenção para o mundo material, a pessoa vive na sede da água do mar, que nunca satisfaz em área nenhuma. E é assim que a maioria vive. Nos dias atuais, o resultado é que todo mundo reclama de tudo. Ninguém tem a família que gostaria de ter, nem o trabalho que gostaria de ter, e nem a vida que gostaria de ter. E não percebe que isso é o resultado de encarar a experiência num mundo de provas e expiações como é a Terra, apenas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista material. Se você encarar a vida só do ponto de vista material, apronte o lombo para a pancada, porque nada satisfaz. Tudo mais cedo ou mais tarde é alvo de rotina, de aborrecimento e de desilusões. E é assim que as pessoas vivem. Mas isso não é nada. Imagine viver desse modo alguém
que tem mediunidade ostensiva. É de botar no hospício, né? Porque já para as pessoas que não são médio ostensivas, encarar a vida só do plano material já é uma bagaceira, né? Agora imagine a pessoa que é médio ostensiva e encara a vida só do ponto de vista material. Problema, viu? É problema. Infelizmente, quando isso ocorre, o que mais se dá são as aberturas para as tragédias, desde crimes a vícios dos piores possíveis, a uma vida num nível de infelicidade absurdas, que é tudo para aquele que tem a ostensividade mediúnica no mundo de provas e expiações é multiplicado. Tudo é multiplicado. A dor dele é maior do que a de todo mundo. A interação constante com espíritos infelizes ao redor da Terra é uma bagaceira, né? Ô Soares, nesse documentário que eu estava falando, fala que o espírito, a gente quando... O espírito, né? Ele nesse ciclo cósmico, ele encarna 700 vezes durante 25.920 anos. Bote ano nisso. Da época do Cristo para cá, não é 2000 anos, 2000 e um pouquinho. Agora, só que ele pode diminuir muito esse tempo de reencarnação de acordo com o que ele vai, de acordo com a evolução espiritual dele, né? Aí ele pode diminuir e muito para se tornar espírito puro. Ele tem que encarnar no mínimo 700 vezes. Eu prefiro aquilo que eu vi recentemente numa palestra de Décio Iandoli, ele dizendo que quando ele nasceu, ou quando estava para nascer, a mãe dele, que é católica, ou que era católica, recebeu, acho que de um médium, uma profecia sobre o que é que o filho ia ser, sabe? Ele disse que viu o filho de branco e realmente ele se tornou médium. E disse que, olha, esse seu filho está para reencarnar na Terra a última vez. E a mãe dele, ele disse que a mãe dele não sabia nem o que era reencarnação. Ele disse, olha, por mim eu reencarno outras vezes, né? Principalmente com o mundo melhorando. Mas que quem tinha feito a previsão para a mãe dele tinha dito isso, que olha, é a última encarnação dele aqui na Terra. E ele disse até, achando graça, mas eu estou lembrando essa história pelo seguinte, que inclusive isso é muito alvo de estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Uma coisa é encarnar e desencarnar na Terra do ponto de vista material, aonde a pessoa dá um passo para frente e 2 para trás. E aí bota 1.000, 200, 1.000, 3.000 reencarnações que não dá em nada. Outra coisa é a pessoa despertar para os grandes espíritos do qual Cristo é o maior que veio à Terra, para ensinar o caminho ideal de se trabalhar a encarnação para acordar espiritualmente. Enquanto a pessoa não trabalha suficientemente esse despertamento espiritual, ela fica tendo reencarnações na Terra, cujo avanço e progresso é muito pequeno. A razão, como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, para terem vindo à Terra os grandes líderes das grandes religiões da humanidade, desde Buda, Krishna,
e de todos eles Cristo, que é o maior, foi para que o homem saísse desses círculos de reencarnações que não avançam. Não avançam. Eu creio que os que nesse período não conseguirem se ajustar com as leis divinas, né? Despertar espiritualmente, eu creio que esse daí ele vai encarnar no mundo primitivo. Né? E o mundo primitivo, como se fala popularmente, né, a expressão popular mais engraçada é baixa da égua. Né? É encarnar na baixa da égua, que é o mundo mais atrasado do que a Terra. Então, que não é nada agradável. Então, voltando aqui a esse slide, por não ter o conhecimento da realidade espiritual, porque veja, aqui é bem enfatizado isso, por desprezo às abundantes informações. Porque o que ocorre na Terra, ocorre no plano espiritual ao redor da Terra. Ao redor da Terra, como é mostrado nos livros de André Luiz, há inúmeras caravanas, postos de socorro, excursões para socorro a espíritos que sofrem muito em lugares de treva e de dor. Mas o que é bem explicitado, como por exemplo está no livro Obreiros da Vida Eterna, é que a maioria desses espíritos não querem sair dos lugares de sofrimento, não. Querem continuar sofrendo. Se negam a fazer esforço de libertação. Os poucos que vão despertando são de imediatos socorridos e retirados de lugares de sofrimento. Mas a questão toda é que muitos não querem, como acontece entre nós encarnados. Há uma grande parte da humanidade que quer continuar na infância espiritual agarrada às coisas puramente materiais, instintivas. Aí só o sofrimento, para depois ir despertando aos poucos. Segunda característica, médios naturais ou inconscientes. Os que produzem espontaneamente os fenômenos sem intervenção da própria vontade e as mais das vezes a sua revelia. Está na página 103 do livro Reuniões Mediúnicas. Então, há uma classe de pessoas, sobretudo por desconhecer o Espiritismo, que são médios naturais ou inconscientes, que aqui é colocado como a mesma coisa. Esse médio ele provoca muitas vezes fenômenos, se for um médio de efeitos físicos, que, face à sua ignorância, ele não tem a menor ideia de que é ele quem os provoca. Como é esclarecido aqui, eram muito comuns na época de Allan Kardec, os médios de efeitos físicos, ou naturais ou inconscientes, que nem sabiam que tinham a capacidade de doação de ectoplasma, que os espíritos utilizavam para produzir fenômenos de ordem material. Isso hoje em dia ainda ocorre, não com a abundância que ocorria na época em que o codificador ergueu a doutrina. Mas vejam, ainda há muito isso. Outro fato também que ocorre é que quando se juntam pessoas, por exemplo, numa reunião mediúnica, mesmo que nenhuma delas tenha a característica predominante da mediunidade de efeito físico, o fato de estar em grupo, reunidos com o mesmo propósito, possibilita que as vibrações, os fluidos que saem de cada um que está ali no grupo, constituam
em termos de intensidade, um nível de ectoplasma que pode possibilitar uma materialização ou não. É claro que nessas situações se juntam também objetivos e participação de espíritos que dirigem a reunião. Porque se de alguma forma, para que alguma ajuda seja dada, para que haja uma intervenção dos benfeitores espirituais na reunião, a questão da materialidade ali, desse efeito se dê, ele, devido ao conjunto ali, que estão ali agregados, o efeito ocorre. Então poderá ser feito desde a materialização de algum espírito, que pode tanto ser uma materialização completa ou não, poderá ser também de uma forma rápida, e isso sobretudo quando se leva em conta a falta de abundância de ectoplasma daqueles que estão ali reunidos. Mas pode haver uma materialização rápida. A questão toda é a utilidade dessa materialização durante a reunião. Porque se a espiritualidade julgar que não é positiva aquela materialização, não vai haver. Eu lembro que teve até aquela situação que foi de uma advertência de Emmanuel, quando numa reunião mediúnica estava Chico Xavier e Peixotinho, todos dois possuindo muito mediunidade de efeitos físicos, e se reuniram para uma reunião mediúnica que objetivava isso. Entre outras materializações que eles conseguiram, houve a de Clarencio, um espírito instrutor de André Luiz, que aparece em mais de um dos livros da série Vida no Mundo Espiritual, e depois o próprio Emmanuel. Só que quando Emmanuel se materializou, ele se materializou para dar uma reclamação à reunião. E ele disse mais ou menos o seguinte, que aquilo ali parecia mais, não sei se a palavra que ele usou foi um circo. E disse assim: a tarefa do médium é a tarefa do livro. De agora em diante, essas reuniões aqui estão proibidas. Ao mesmo tempo, eles ficaram maravilhados com a materialização de Emmanuel e ao mesmo tempo ficaram frustrados, porque dali em diante não haveria mais reunião objetivando materialização de espíritos. Mais contam, alguns que estavam na reunião, estava um médium, um trabalhador espírita muito conhecido chamado Martins Peralva, que relata a beleza da materialização do Espírito Emmanuel entre eles, naquela noite. Mas dali em diante eles não fizeram mais reunião objetivando a materialização de espíritos. Médios facultativos ou voluntários, os que têm o poder de provocar os fenômenos por ato da própria vontade. Qualquer que seja essa vontade, eles nada podem se os espíritos se recusam, o que prova a intervenção de uma força estranha. Então, aqui ao mesmo tempo, a gente toma conhecimento dessa faculdade mediúnica, há pessoas que têm uma flexibilidade muito grande de provocar os fenômenos mediúnicos. Só que, mesmo assim, dependerá dos espíritos a que esse efeito ocorra ou não. Aqui tem uma explicação a mais. Nessa categoria de médiuns, há uma consciência do fenômeno. O médium sabe
que ele é provocador dos fenômenos. Não é feito aquele que nós vimos anteriormente, que o fenômeno ocorre e ele nem sabe. Aqui ele tem consciência. Por isso o médium pode se entregar a ele ou recusá-lo. Mesmo que o médium queira que haja comunicação, esta somente acontecerá se os espíritos desejarem se comunicar. Se recusam, o médium não tem poder sobre a vontade de Deus. Então, médium nenhum pode dizer que tem o poder de chegando em um lugar, provocar um fenômeno mediúnico autêntico através dele. Ô Soares, mas assim, as comunicações elas podem ser provocadas, né? Pelo menos na Umbanda, né? Eles provocam, né? Eles, como se diz, eles invocam. A gente também provoca, porque veja, quando a gente se reúne no centro espírita, faz uma prece, pedindo a assistência dos bons espíritos, ali é uma forma indireta de evocação. A gente se abre à possibilidade de os espíritos benfeitores trazerem espíritos para se comunicar. Então, aquele estado de receptividade é uma forma de evocação indireta. Não é direta porque a gente não chama determinado espírito. Na Umbanda ou em alguma outra prática mediúnica, chamar um espírito é uma evocação direta. Pode aquele espírito se apresentar ou não. E caso ele não se apresente, pode algum vir dizendo que é ele. E quer seja em qualquer centro, isso é possível ocorrer e o médium se enganar. Achar que aquele espírito que ele evocou é o que está se comunicando através dele e na verdade não é. É por isso que as evocações normalmente direcionadas para um espírito não são realizadas nos centros espíritas, nas reuniões mediúnicas, porque elas facilitam tanto a possibilidade do animismo quanto da mistificação. Porque o animismo, a comunicação do próprio espírito do médium, proveniente de uma personalidade do seu inconsciente. E a mistificação de um espírito vir dizendo que é aquele outro, enganando o médium e quem esteja na reunião. Então, voltando aqui ao texto, mesmo que o médium queira que haja comunicação, esta somente acontecerá se os espíritos desejarem, senão não ocorrerá. Continuando. Médiuns experimentados. A facilidade de execução é uma questão de hábito e que muitas vezes se adquire em pouco tempo. Veja, o hábito de estar numa reunião mediúnica e com frequência receber espíritos. Isso facilita o fenômeno depois para o próprio médium. Mas aqui tem a ressalva. Enquanto que a experiência resulta de um estudo sério de todas as dificuldades que apresentam a prática do Espiritismo. Então, médiuns experimentados não quer dizer que seja aquele que pela prática mediúnica passou a receber espíritos com facilidade. O experimentado é aquele que tem a prática e tem um estudo, que tem um esclarecimento continuado, sobretudo, das dificuldades que a prática do Espiritismo apresenta. E que dificuldades são essas? Aquelas relativas às obsessões, relativas à forma com que os espíritos atuam ou agem. Ainda tem uma explicação aqui. O que dá ao médium o tato necessário para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, para saber se as suas qualidades são boas ou más, é a experiência, que somente poderá ser adquirida pelo estudo sério
dos escolhos da prática mediúnica, especialmente relacionados aos fenômenos da obsessão e ação dos espíritos. É por isso que é muito recomendado, como inclusive é baseado nesse livro Reuniões Mediúnicas, em textos de livros de Manuel Filomeno de Miranda, de André Luiz, de Emmanuel. Por quê? Exemplo mesmo, como nós citamos o de Manuel Filomeno, todas as obras de Divaldo Franco, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, que são muitas, eu diria, por baixo, devem ter umas 10 obras. Todas elas tratam da questão da obsessão e das influências espirituais. Porque esse espírito, ele foi um ex-trabalhador da União Espírita Baiana e que era, na época quando ele estava encarnado, era um doutrinador na reunião. E as reuniões que ele mais atuava eram aquelas ligadas a processos obsessivos. No mundo espiritual, depois de desencarnado, ele passou a mandar vários livros pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Então, esses livros são muito importantes de se ler, para se ver os detalhes da atuação do trabalho dos espíritos na reunião mediúnica, dos trabalhos que ocorrem durante os desdobramentos, quando nós vamos dormir. Todos esses livros, eles também analisam muitos casos. E já que eu citei, eu vou pelo menos me referir aqui a 2 obras, para incentivar a leitura de quem ainda não leu. Então, Manuel Filomeno de Miranda, Grilhões Partidos. Grilhões, que é o sinônimo de correntes, de prisões. Então, Grilhões Partidos, das obras. Outra obra, Painéis da Obsessão. O próprio nome já diz. É um estudo de vários conjuntos de situações ligadas ao fenômeno da obsessão. Tem outras muito importantes, como Nas Fronteiras da Loucura. As trilhas. Trilhas de Libertação, que também é de Manuel Filomeno. Então, essas são algumas obras, mas que há nesses livros um estudo minucioso dos processos de influência espiritual. Há um em particular que é nos bastidores da obsessão. Nos bastidores da obsessão, o primeiro capítulo tem uma singularidade, que é o título do primeiro capítulo, A Família Soares. É o título do primeiro capítulo do livro Nos Bastidores da Obsessão, que também é de Manuel Filomeno de Miranda. Continuando, estamos perto já, viu? Não é por acaso que os processos de fascinação se ampliam cada vez mais. Ser médium, do ponto de vista fenomênico, é relativamente fácil, bastando determinadas características da organização física, já que a mediunidade ostensiva é uma faculdade orgânica, né? Contudo, o que o médium faz com a mediunidade depende do seu esforço e dedicação. Então, analisar a questão mediúnica puramente pela prática é fácil, mas se não houver um estudo, se não houver o interesse do esclarecimento, do aprimoramento, os processos de fascinação facilmente envolvem o médium. Última característica que nós vamos ver hoje: médiuns positivos. Suas comunicações têm geralmente um cunho de nitidez e precisão que muito se presta às minúcias circunstanciadas, aos informes exatos, muito raros.
esse tipo de médium. Está no item 189 do livro dos médiuns. Então, os médiuns positivos são aqueles que, quer no fenômeno de psicofonia, quer no fenômeno de psicografia, ele traz informações exatas e determinadas sobre aquele que é objeto da sua revelação. Nós lembramos os casos daquele médium, né? Fernando Bene, que trazia alguns dados muito precisos de informação, inclusive citando números e documentos dos falecidos. E aqui, ainda sobre essa mediunidade, diz assim: esses médiuns são capazes de permitir ao espírito comunicante fornecer detalhes na comunicação com muita nitidez, quer na psicografia, quer na psicofonia, como acontecia com a médium Ivone Pereira e Francisco Cândido Xavier, capazes de fornecer detalhes muito acima da capacidade deles. Então, esses médiuns têm essa capacidade, é uma faculdade rara, como foi colocado, mas que é uma das maiores evidências da realidade, da individualidade do espírito depois da morte do corpo. Esse é o último slide que nós temos para comentar hoje. A hora também é chegada e deixamos aí a sugestão de leitura para esses livros que citamos, né? Todos esses que eu citei aqui, nós temos na livraria aqui do Bezerra de Menezes. Todos eles com desconto de 20%. Mas muitas instituições espíritas, em Caruaru e em outras cidades, têm esses livros também, que são obras muito importantes para aqueles que vão se aproximando ao conhecimento da mediunidade. Então vamos para a prece de encerramento, não é? Pedir à nossa irmã Lindaci, que está ali atrás, para ser a intermediária da prece para nós.